iniciar mais uma aula. Hoje o assunto vai ser sistemas de equações. Vocês já aprenderam equações. Nós vamos aprender agora sistemas de equações. Vamos relembrar o que seja uma equação. Uma equação simples com uma incógnita. Por exemplo, se eu tenho 3x igual a 12, é uma equação simples com uma incógnita. A gente chama de equação do primeiro grau e essa equação ela tem uma única incógnita. A equação é quando eu tenho uma igualdade. E aqui eu tenho condição de trabalhar os dois membros da equação e descobrir qual é o valor desse termo desconhecido x. Como aqui é simples, dá pra gente ver que 3 vezes 4 é 12. Então, o valor desse x é 4, certo? A gente resolve isso, se aqui está multiplicando, nós vamos resolver pela operação. Se aqui está multiplicando, nós vamos resolver pela operação inversa. Então, é o 12 dividido por 3, nós vamos então chegar ao resultado que esse x é 4. Nós temos equações mais complexas, né, com mais termos, mas o que nós vamos ver hoje é um sistema de equações. O sistema de equação, ele serve para a gente calcular quando nós temos mais de uma incógnita. Por exemplo, se eu tenho essa equação, x mais y igual a 8, qual será o valor de x? Qual será o valor de y? Bom, o x pode ser 1, o y pode ser 7, 1 mais 7 dá 8. Mas o x também poderia valer 3, o y poderia valer 5, 3 mais 5, 8. O x poderia valer, por exemplo, menos 2. Aí o y poderia valer 10. Ó, 10 menos 2 também dá 8. O que eu quero mostrar com isso? Que nós temos infinitas soluções para essa equação. Infinitas. Eu posso, por exemplo, dizer que esse x vale 1000. Então, quer dizer que esse y tem que valer negativo, menos 992. Se eu tiver 1000 menos 992, eu tenho 8. Então, esse x ele pode valer 1000 e esse y ele pode valer menos 992. Então, observe que nós temos muitas soluções, infinitas nesse caso. Agora, para eu conseguir saber exatamente de qual valor de x e de qual valor de y que eu estou falando, eu preciso ter um outro parâmetro, eu preciso ter uma outra informação. Então, é isso que nós vamos ver. Olha aqui no quadro. Eu tenho essas duas equações. A primeira é x mais y tem que dar 7. A segunda é x menos y tem que dar menos 3. Essa chave colocada só no início, observa que ela não tem aqui no final. Essa chave colocada só no início é para indicar que essas duas equações, elas têm uma a ver com a outra. Ou seja, o mesmo valor de x que tem que vir aqui, ele tem que ser aqui também. O mesmo valor de y dessa primeira equação tem que ser o valor de y da segunda equação. Então, quem indica que essas duas equações elas estão relacionadas é essa chave. Então, o sistema de equações, vocês sempre vão observar que vem com essa chave no começo, indicando que as duas equações estão relacionadas e que letras iguais têm valores iguais. Nós tínhamos visto que se eu tiver apenas uma equação, eu tenho infinitas soluções. Se eu quiser saber qual é o número que somado com outro dá 7, eu tenho inúmeras opções. Eu tenho 1 mais 6, eu tenho menos 2 mais 9, eu tenho infinitas soluções. Mas agora, eu não posso ter infinitas soluções, eu preciso ter uma solução que faça com que x mais y dê 7, mas que também faça com que o x menos y
dê menos 3. Então, eu tenho que descobrir um determinado valor para x e um determinado valor para isso que satisfaça essas duas equações. Nós temos vários métodos para calcular isso. Nós vamos primeiramente aprender o método da substituição. Eu vou ensinar dois métodos para vocês. Método da substituição e método da adição. Mas o método da adição vai ficar para próximas aulas. Vamos ver então o método da substituição. Ele tem esse nome porque nós vamos fazer uma substituição. Nós vamos escolher uma das equações e se a gente escolher, por exemplo, a primeira, eu vou ter que substituir na segunda. Ou, se eu escolher a segunda, eu tenho que substituir na primeira. Por quê? Eu tenho que trabalhar as duas equações, porque elas fazem parte da mesma situação. Sempre que nós temos a possibilidade de escolher, vamos escolher aquilo que está mais simples. Na matemática, isso para nós vai ser melhor. Quanto mais simplificado, melhor. Então, vamos ver. Nessa equação, eu vou escolher isolar esse x. Como assim isolar esse x? Nós temos o sinal de igual. Esse sinal de igual separa os membros da equação. Eu vou isolar esse x no primeiro membro. Ou seja, eu vou deixar ele sozinho no primeiro membro. Então, esse y, ele vai ter que passar para o segundo membro, ficando aqui junto com o 7. Então, vamos fazer. Olha, eu quero isolar esse x. Vou pôr uma flechinha aqui. Então, esse x, ele vai ficar, olha, sozinho antes do igual. Sozinho no primeiro membro. Então, a gente fala que ele ficou isolado. Para ele ficar isolado, esse y, então, vai ter que passar junto com o 7. Então, vai ficar x igual o 7, que já está no segundo membro, menos aquele y que veio para o segundo membro junto com o 7. Então, veja bem, se no primeiro membro o y somava, no segundo membro ele vem subtraindo. Para que serve isso? Isso serve para que a gente tenha um valor algébrico para o x. O que aqui está dizendo? Está dizendo x vale 7 menos y. Então, eu tenho um valor algébrico para o x. Eu não sei quanto ele vale, mas eu já tenho uma relação algébrica. Esse valor algébrico, que foi isolado na primeira, eu vou substituir ele na segunda. Então, olha, esse 7 menos y, que é o valor do x, ele vai ter que entrar aqui, ó, no lugar do x na segunda equação. Então, se eu isolei na primeira, eu vou substituir na segunda. Se eu vou substituir, quer dizer, eu não vou mais ter esse x como ele está aqui. Ele vai ser substituído pelo valor algébrico que eu encontrei para ele. Então, esse x, ele vale 7 menos y. E o restante da segunda equação, eu continuo copiando. Olha, menos y igual a menos 3. Menos y igual a menos 3. O que aconteceu aqui? Na segunda equação, eu tinha duas letras representando valores diferentes, né? Esses valores até podem ser iguais, tá? Então, letras iguais supõem valores iguais. Agora, se eu tiver valores diferentes, letras diferentes, os valores só serão iguais por uma coincidência, tá? Então, aqui vamos supor que sejam, então, valores diferentes. Esse x, ele foi substituído por 7 menos y. Olha, esse x. O restante tem que permanecer. Ó, menos y igual a menos 3. O que aconteceu? Eu tenho agora uma equação simples, né, do primeiro grau com uma incógnita só, a incógnita y. E lembra que nós estudamos redução de termos semelhantes. Então, nós vamos utilizar isso aqui. Olha, eu vou juntar esses dois termos semelhantes. Menos y com menos y. Isso aqui vai dar menos 2y. Igual. Por que eu já coloquei igual? Porque aqui eu tenho menos 3. Aquele 7, ele é semelhante ao menos 3. Então, ele vai passar para o segundo membro para ser calculado junto aqui com o menos 3. Então, se aqui ele está somando, porque ele é positivo, então para cá ele passa negativo
né, na forma de subtração. Então, no caso, agora vamos ver o que nós temos para fazer. Aqui nós vamos juntar esses dois termos semelhantes, vai ficar menos 2y, que é igual a menos 10. Veja bem, qual é o número que, se eu multiplicar por menos 2, dá menos 10? Esse número é o 5. Como? Esse menos 2, se ele está multiplicando, ele passa dividindo, tá? Então, vai ficar y igual a menos 10 dividido por menos 2. Não troca o sinal, é troca de operação, é operação inversa. Então, o menos 2 que estava multiplicando, o menos 2 passa dividindo. Aí, aqui vai ficar, então, menos 10 dividido por menos 2 dá 5 positivo. Olha só, o y nós já encontramos o valor. Esse y desconhecido é o 5. Agora, se eu já sei que o y é 5, qual é o número que, se eu somar com 5, vai dar 7? Esse número é o 2. E como que a gente, então, pode calcular isso? Olha, aqui, aonde eu tinha isolado, ó, então eu vou voltar para cá. Eu tinha isolado o x, eu disse que o x é igual a 7 menos o y. Agora eu sei que o y é 5. Então, veja bem, 7 menos 5, eu sei então que o x vale 2. Então, a solução desse sistema de equação, ó, esse S é da palavra solução, esse resultado é 2 para o x e 5 para o y. Já vamos aprender uma coisa aqui. Quando nós colocamos a resposta no conjunto solução, que nesse caso eu tenho duas letras, então eu vou ter dois resultados. Então é um par, né, que representa esse resultado. E a gente sempre coloca na ordem alfabética. Então o x vem antes do y, então primeiro o valor do x e depois o valor do y. Isso é importante porque nós utilizamos essa ordem em muitas situações da matemática, tá? Então, mesmo que eu não escreva que esse 2 é o x e que esse 5 é o y, eu já sei pela posição. Porque primeiro a gente coloca o x e depois a gente coloca o y. Quer conferir para saber se deu certo? É só conferir aqui, olha. 2 mais 5, 7. 2 menos 5 dá menos 3. Então, o mesmo número, ele dá certo nas duas equações para dar esse resultado que nós temos ali. Então, aqui nós tivemos um primeiro exemplo de sistemas de equações, resolvido pelo método da substituição. Nós vamos ver mais exemplos na aula seguinte para que vocês aprendam bem esse método. Então, estudem, copiem esses exemplos no caderno, pratiquem, assistam mais de uma vez para que vocês aprendam a resolver bem esse sistema de equações. Um abraço para vocês e até a próxima.